Boa noite, ouvintes. Está começando agora mais um episódio do Debate RBC Esporte, o seu espaço para discutir tudo sobre o mundo dos esportes. Hoje vamos abordar sobre os principais assuntos que movimentaram os campos e as quadras do Brasil e do mundo. Prepare-se para muita informação e debate agora, nesse momento, aqui na Rádio Baixada do Grupo RBC. Então, pessoal, hoje eu estou sozinho aqui para trazer as novidades do nosso futebol, né, com poucos jogos acontecendo. Vou aproveitar para falar mais sobre os campeonatos em andamento e as informações que você, ouvinte, precisa saber. Neste momento da temporada, é natural que a quantidade de jogos diminuam, né, com a aproximação do final do campeonato. Muitas equipes já estão se preparando para os playoffs, né, para os mata-matas, enquanto outras lutam para evitar o rebaixamento. Essa fase é crucial e mesmo que tenhamos menos debate, é o momento ideal para analisarmos o desempenho das equipes e o que esperar para os próximos jogos, tá certo? Então, começando o nosso resumo da rodada do Campeonato Brasileiro, vamos falar dos principais jogos que movimentaram essa 32ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, né? Falei duas vezes, né? Mas é da Série A. Os confrontos que prometem agitar a próxima semana e os confrontos que prometem agitar a próxima semana. Então prepare-se porque tem muita emoção pela frente. Começamos com um jogo emocionante entre Fluminense e Grêmio, que terminou empatado em 2-2. Um confronto bastante disputado, onde ambas as equipes mostraram força de vontade para garantir os 3 pontos, né? No caso, foi um ponto cada, né? No caso, foi 2-2. O Fluminense, jogando em casa, fez um bom primeiro tempo, mas o Grêmio reagiu e buscou empate. Com esse resultado, as duas equipes permanecem na luta por posição no meio da tabela, com a esperança de alcançar objetivos maiores até o fim do campeonato. Inclusive, temos aí uma polêmica aí com o técnico Mano Menezes do Fluminense e o Marcelo, lateral do Fluminense, ou melhor, ex-lateral do Fluminense, que já a gente vai falar sobre isso, tá certo? Mas vamos ouvir o Mano Menezes, o técnico do Fluminense, que falou um pouco desse jogo, desse empate aí com o Grêmio por 2-2. Fala aí, Mano Menezes. Bom, boa noite a todos. Meu ver era para estarmos comemorando mais uma vitória aqui. E só não estamos comemorando por essas coisas do futebol, né? Jogamos, ao meu ver, para estabelecer aí um placar de 4 pelas chances claras que tivemos. Tivemos mais 2, 3 chances cara a cara, né? Tivemos uma com o Lima, tivemos uma com o Nonato, tivemos um bom controle de jogo durante quase que toda a parte do jogo. Tomamos a iniciativa, assumimos a responsabilidade, fizemos um bom jogo. Mas na hora do fechamento dele, uma bola longa, né? Aparentemente uma bola despretensiosa, no meio do trajeto, um jogador do Grêmio meio que se livrou da bola, jogou ela para dentro da área e o árbitro marcou pênalti aí nessa última bola do jogo. E a gente toma o gol no finalzinho de novo e sai com esse sentimento de frustração porque o time jogou para merecer outro resultado. Por que elas ainda acontecem? Talvez porque a gente, quando perde alguns jogadores importantes, como o Ganso, como jogadores que retêm mais a bola, o jogo fica um pouquinho aleatório demais e o jogo aleatório pode ser a teu favor e pode ser contra. E não pode ficar aleatório quando a gente está vencendo ele. A gente tem que ter, acho que já falei com isso sobre maturidade, segurar um pouco mais a bola, mas hoje nem tomamos pressão de nada. O Grêmio jogou uma bola longa, nós jogamos a bola na frente, mas a bola também não era uma bola tão fácil de segurar. A bola entrou nas costas de John Kennedy e eles rebateram a bola entrou e tomamos o gol. É duro, mas temos que ter ensinamentos em cima de situações como essa, exatamente para a gente não deixar acontecer de novo.
Vamos falar sobre o caso aí da rescisão de contrato do Marcelo com o Fluminense. Então, esse desdobramento inesperado do Campeonato Brasileiro, o Fluminense confirmou a rescisão contratual do lateral Marcelo em um acordo entre as partes. O clima esquentou durante o jogo contra o Grêmio na última sexta-feira, onde o tricolor empatou aí na 32ª rodada da competição, conforme eu já tinha falado. Nesta reta final do jogo, aos 44 minutos do segundo tempo, Marcelo demonstrou, né, um descontentamento ao ser chamado para entrar em campo, levando a uma discussão calorosa com o técnico Mano Menezes. O treinador não aprovou a atitude do lateral e decidiu não realizar a substituição, que acabou intensificando na tensão entre eles. Após o incidente, as partes chegaram a um consenso e decidiram pela rescisão do contrato, encerrando a passagem do Marcelo pelo Fluminense. Com a saída do Fluminense, o Marcelo já tem um novo destino. Ele afirmou que a relação dele comercial com a América do Norte, aonde deverá continuar sua carreira. A situação se destaca os desafios e a pressão do futebol, e onde as emoções afloradas podem influenciar decisões importantes, tá certo? Então é bom ficar ligado aqui conosco, aqui, que a gente vai trazendo mais coisas aí sobre o mundo da bola. Continuando, o Atlético Paranaense enfrentou o Vitória e acabou sendo surpreendido em casa, perdendo por 2-1. Uma derrota inesperada para o time paranaense, que buscava garantir pontos importantes na tabela. O Vitória, por outro lado, conquistou uma vitória fundamental, se distanciando da zona do rebaixamento, renovando suas esperanças na competição. Em outro jogo, o Red Bull Bragantino e o Cuiabá empataram em 0-0. Um resultado não ajudou o Cuiabá a se afastar da zona de rebaixamento, uma vez que eles ainda permanecem em situação delicada na tabela. Para o Bragantino, o empate é pequeno alívio, né? Mas também significa que precisa de mais para garantir uma posição confortável. O outro jogo que chamou a atenção foi Juventude contra o Fortaleza, onde o time visitante saiu com uma vitória expressiva de 3-0. Fortaleza continua firme na parte superior da tabela, se consolidando como um dos times a ser observado nesta temporada. O Juventude, por sua vez, precisa se esforçar para sair da zona do rebaixamento, que eu nem sei se vai sair, né? Com essa questão do Juventude, é muito difícil. Juventude que está lá embaixo na tabela da classificação do Campeonato Brasileiro. Acredito que tem que fazer muita coisa ainda para sair, porque está com 34 pontos aí em 32 jogos, né? Tem que vencer as rodadas dele, torcer para os que estão de cima perderem aí, né? Que é o Atlético Paranaense e o Bragantino. Também tem o Corinthians, o Criciúma, o Fluminense. Então tem muita coisa ainda nessa rodada. Agora vamos falar dos próximos jogos que prometem agitar a Série A. Temos clássico que pode definir as posições na tabela. Corinthians e Palmeiras se enfrentam hoje, nesse momento que está acontecendo o debate RBC Sport. Esse clássico paulista é cercado por altas expectativas e pode ser crucial para ambas equipes. Amanhã tem Botafogo e Vasco, essa rivalidade carioca que promete movimentar o Maracanã. Se for no Maracanã, né, acredito que seja no Newton Santos. Deixa eu até ver aqui se é no Newton Santos ou não esse jogo. Amanhã será no Newton Santos, isso mesmo, será no Newton Santos. Movimentar o Newton Santos, né, corrigindo, e trazer muitas emoções para os torcedores. E para completar aí a questão dos jogos, temos também aqui, deixa eu pegar aqui minhas anotações, temos Cruzeiro e Flamengo, né? Cruzeiro e Flamengo aí no dia 6, né? No dia 6, que é na
que é na quarta-feira, um confronto que pode consolidar as posições de ambos na tabela, né? Que é vital para suas projeções aí, né? Então, esses jogos, sem dúvida, terão um impacto significativo nessa reta final do campeonato, tanto na luta contra o rebaixamento, quanto na briga por uma vaga nas competições internacionais e também nacionais. Então vamos lá falar sobre a classificação do campeonato. Nesse momento, né, nesse momento no nosso programa, né, do debate RBC Esporte, o Botafogo está na primeira colocação com 64 pontos, na segunda colocação vem o Palmeiras com 61, na terceira o Fortaleza com 60, na quarta o Flamengo com 55. Esses quatro primeiros, eles ficam na fase de grupos da Libertadores, tá certo? Na quinta colocação, o Internacional com 53, na sexta colocação vem o São Paulo com 51. Esses dois ficam na fase classificatórias da Libertadores. Sétima posição, Bahia com 46, oitava colocação, Cruzeiro com 44. O Vasco vem na nona colocação com 43, o Atlético Mineiro vem na décima colocação com 41, 11ª colocação Grêmio com 39, 12ª colocação Vitória, né, com 38, esses na fase de grupos da Copa Libertadores. Aí vem uma zona que não tem nada, né, fica onde está. 13ª colocação vem o Fluminense com 37, 14ª colocação o Criciúma também com 37, na 15ª colocação Corinthians, que joga nesse momento, né, com o Palmeiras com 35, o Bragantino na 16ª colocação com 35 também. Esses aí não fazem nada por enquanto, mas corre um risco aí de ser rebaixado, dependendo, pode correr o risco de ser rebaixado. Vamos lá, continuando, na zona da degola, 17ª colocação, o Atlético Paranaense com 34 pontos, 18ª colocação com 34 também o Juventude. Aí, daí para baixo, não tem mais chance a meu ver, não tem mais chance de sair da zona, né? Vai cair para a Série B. Na 19ª colocação, viu o Cuiabá com 29 e na 20ª colocação, o Atlético Goianiense com 22 pontos. Vamos fazer um breve intervalo, tá? Um rápido intervalo e na volta voltamos com muito mais análise e discussões sobre o que rolou nos gramados. Mas antes de continuar, é hora de dar uma pausa para ouvir os nossos patrocinadores, tá? Fique ligado porque esses parceiros fazem a nossa programação possível e também tem ofertas imperdíveis para você. Então não saia daí. Um instante, voltamos tudo para continuar nosso debate e a Rádio Baixada vem levando a emoção do esporte até você. Vamos a um bloco comercial, já voltamos. Daqui a pouco nós voltamos com a programação. Você está na Rádio Baixada. Aguarde, já voltamos. A Rádio Baixada está sempre ao seu lado, trazendo informações e entretenimento com dedicação e paixão. E para continuarmos com essa missão, contamos com o seu apoio. Se você puder, faça uma contribuição de qualquer valor pelo Pix. É simples, basta enviar para o e-mail pixdarbc@gmail.com. Toda ajuda faz a diferença e nos fortalece para seguirmos juntos nessa jornada. Contamos com você! Aqui na Rádio Baixada tem muito futebol. Campeonato Carioca da Série B1, B2, C e também do Campeonato Carioca de Futebol Feminino. Acompanhe com a gente todo final de semana, a partir das 2h45 da tarde. Venha ouvir nossas jornadas esportivas, com nossas equipes em campo, que traz para você toda a emoção que o rádio pode levar. Venha com a gente! Rádio Baixada. Aqui a Baixada Fluminense tem voz. Criado em 1997, o portal radios.com.br é o maior e mais antigo site de rádios online do Brasil. São mais de 20 milhões de acessos mensais. Acesse e ouça milhares de emissoras do mundo todo. Disponível também para Android e iOS em www.radios.com.br.
Rádio Baixada. Nós voltamos já já. Fique com a gente. Agência de viagens, pois não? Alô, eu queria fazer uma reserva num voo para Nova York amanhã à noite. Nova York, ok, momentinho. O senhor prefere viajar pela tudo igual, pela não interessa ou pela dá na mesma? Bom, pode ser tudo igual, dá na mesma. Na verdade, não interessa. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Não existem grandes empresas sem grandes marcas. Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br. Você está na Rádio Baixada. Aguarde, já voltamos. Estamos de volta, RBC Esportes, aqui na... Estamos de volta, debate RBC Esportes, aqui na Rádio Baixada. Esperamos que você tenha aproveitado o nosso intervalo, é claro, conferindo as ofertas dos nossos patrocinadores e todos os nossos comerciais. Agora vamos retornar à emoção do esporte. No bloco anterior discutimos destaques da rodada e as polêmicas que agitaram os gramados da Série A, né? Agora vamos participar, né? Vamos preparar, né? Preparamos uma análise ainda mais aprofundada, o que rolou agora do outro campeonato, da Série B do campeonato. Lembre-se que você também pode participar do nosso debate enviando mensagens e opiniões, o que você achou dos jogos, quais são as expectativas para os próximos desafios. Sua voz é muito importante para nós. Então, sem mais delongas, vamos lá. É hora do nosso... de eu falar sobre o Campeonato Brasileiro Série B. Na Série B teve uma rodada emocionante, com times buscando acesso e outros lutando para fugir do rebaixamento, que é comum do futebol, né? Da Série A, da Série B e da Série C também. Mas é que a Série C tem uma maneira diferente de fazer ali. Tivemos ali... quase igual, né? Só que acabou agora no dia 19, né? Até inclusive um clube carioca, né? Um clube do Sul Fluminense está de volta na Série B, que é o Volta Redonda. Então, parabéns ao Volta Redonda. Então tivemos aí Ceará 2 e Avaí 0. Deixa eu pegar aqui as minhas anotações, porque é ao vivo, tudo ao vivo aqui, tudo ao vivo para você aqui. Então vamos lá, tá? Deixa eu pegar aqui agora sim as minhas anotações que estavam meio perdidas aqui. Então, olha, estamos na 35ª rodada do campeonato, tá? O Santos venceu aí o Vila Nova por 2-0, por 3-0. O Goiás ganhou aí do Guarani por 1-0. A Chapecoense empatou com o Novo Horizonte, ou melhor, perdeu para o Novo Horizontino por 2-0. Ontem tivemos Ceará e Avaí, Ceará vencendo por 2-0. Hoje, nesse momento, está acontecendo Operário e Sport Recife. Vai acontecer agora às 21 horas Ituano CRB. Também às 21 horas, Ponte Preta e Paysandu. Amanhã temos Amazonas e América Mineiro, Brusque e Botafogo de Ribeirão Preto e também Mirassol e Coritiba, tá? Amanhã e essa 35ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Vamos botar aqui um resumo dessa última rodada. Desses últimos jogos dessa rodada do Campeonato Brasileiro Série B, o Santos venceu aí o Vila Nova, como eu já disse, né? O Santos venceu o Vila Nova por 3-0, né? Então o Santos teve uma atuação convincente, dominando o jogo com um ataque afiado. Os gols foram frutos de uma boa movimentação e finalizações precisas, deixando claro o potencial
do time para a competição, tá? Também tivemos aqui Goiás 1, Guarani 0, né? Um duelo equilibrado, o Goiás conseguiu garantir os 3 pontos com gol solitário. A defesa se destacou a segurar o Guarani, que pressionou, mas não conseguiu concretizar suas chances em gol. Também tivemos Ceará 2, Avaí 0, né? O Ceará mostrou sua força em casa, controlando o jogo desde o início. Os gols foram marcados por jogadores que aproveitaram bem as oportunidades e consolidando, né, a vitória e mantendo o time na briga pelo acesso. Também tivemos Chapecoense 0, Novo Horizontino 2. O Novo Horizontino foi eficiente na sua estratégia, marcando 2 gols fora de casa e garantindo uma vitória importante. A Chapecoense teve dificuldade de impor e não conseguiu reagir a tempo. Tá certo? Vamos falar agora sobre a tabela de classificação. Então, até o momento, porque tem jogos que vão acontecer ainda, né? Os que estão acontecendo, eu estou falando sem contar esses jogos. O Santos está na primeira colocação com 65 pontos, o Novo Horizontino vem na segunda colocação com 63, na terceira colocação Sport Recife com 59. Na quarta colocação, o Mirassol também com 59. Esses 4 primeiros, eles passam para a Série A do Campeonato Brasileiro, né? Agora vem uma zona na qual não tem, fica na mesma. Na quinta colocação, Ceará com 57. Na sexta colocação, Goiás com 54. Na sétima colocação, vem o Vila Nova com 52. Oitava colocação, vem o América Mineiro com 52. Na nona colocação, Curitiba com 50. Na 10ª colocação, Operário com 50 também. 11º, o Avaí com 46. 12ª colocação, o Amazonas com 45. A Chapecoense vem na 13ª colocação com 40. Em 14ª colocação, vem o Paysandu com 40 também. 15ª colocação, o Botafogo de Ribeirão Preto, né, com 39. E 16ª colocação, a Ponte Preta, com 38. Ufa! Agora vem a zona da degola, que cai para a Série C, né? Na 17ª colocação, CRB com 36. 18ª colocação, Ituano com 34. 19ª colocação, Brusque com 33. E na 20ª colocação, o último Guarani, né, com 31. Na minha visão, ainda o Guarani, acho que o Guarani não tem chance de sair da degola. Tem que ter muita combinação ali para o Guarani sair, né? Mas o Brusque, o Ituano e o CRB pode ainda, apesar que eu acho que até o Brusque não pode. Eu acho que são 3 pontos, são 38ª rodadas, não é isso? 38ª rodadas. Não sei se tem chance para o Brusque sair, né? A gente vai ter que fazer depois uma análise matematicamente, que no próximo programa, se não tiver debate, a gente traz para vocês acompanhar aí quem desce, quem sai, porque aí já está chegando, já faltando 3 rodadas, e aí já dá para a gente cravar quem fica, quem sai, quem desce, quem sobe nesses campeonatos, tanto na Série A e tanto na Série B. Lembrar também que temos Copa do Brasil, né? E vamos falar sobre Copa do Brasil também. Copa do Brasil, ontem tivemos o Flamengo aí vencendo aí por 3-1 a equipe do Atlético Mineiro, né? Uma boa vantagem aqui no Maracanã. 2 gols do Gabigol, do Gabriel Barbosa, né? O Atlético Mineiro ficou muito refém aí da equipe, né? Então o Flamengo deu um importante passo, né, ao rumo, né, ao pentacampeonato da Copa do Brasil, né? Então ele fez 3-1, fazendo valer seu mando de campo, né, que foi no Maracanã, e largou na frente pelo título. Então decisivo aí o Gabriel Barbosa, superando as desconfianças desse ano, né?
em baixa, até porque teve o treinador Tite aí, não botou ele para jogar, deixou ele na reserva, na reserva pro Carlinhos. Não dizendo que o Carlinhos não é um bom jogador, mas e sim, entre o Gabriel e o Carlinhos, muito mais o Gabriel. Apesar que o Carlinhos não pode jogar nessa Copa do Brasil pelo Flamengo, porque já jogou pelo Nova Iguaçu, equipe que a Rádio Baixada acompanha desde o início. Então, marcou 2 gols, né, com participação do outro, marcado por Arrascaeta. Então, já pelo Galo, foi o Allan Kardec que fez o seu gol, nessa primeiro da temporada, que está deixando o time mineiro vivo na final. Tem que fazer 2 gols aí para poder empatar, né, e ir para os pênaltis, ou fazer 3 para poder ficar na frente. Então tá certo. Então é isso aí, falamos sobre Copa do Brasil. E falando sobre Flamengo e Copa do Brasil, vamos ouvir a coletiva, um pouquinho da coletiva do Felipe Luiz depois do jogo, Flamengo 3, Atlético Mineiro 1, né? Primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Fala aí, Felipe Luiz. Um grande jogo do Flamengo, um grande jogo do Atlético Mineiro. São 2 grandes equipes que se enfrentaram e fizemos um primeiro tempo magnífico, mas foi muito difícil, um jogo muito difícil. Sabíamos que ia ser um jogo muito difícil, muito complicado. Não é à toa que estamos enfrentando um finalista da Libertadores e que ia ser assim, mas fiquei feliz com o que eu vi hoje no campo e obviamente que pro jogo de volta, para mim, é como se fosse 0-0, é a mesma coisa, mas eu tô muito feliz pelo que eu vi hoje dos meus jogadores e principalmente, como você falou, da nação, que já é chover no molhado, né? Sempre eles são um a mais quando eles empurram o time e os jogadores sentem isso e notam isso. E não podemos esquecer de falar também sobre o Botafogo, da Copa Libertadores da América, que venceu, que perdeu aí o Peñarol por 3-1, mas tinha vencido o jogo de ida por 5-0. Então, na quarta-feira passada, o Peñarol, o Botafogo foi jogar lá no Uruguai e perdeu para o Peñarol por 3-1. No agregado, ficou 6-3. Então, quem está na final é o Botafogo, que está na final aí, junto com Atlético Mineiro, né? Atlético Mineiro, que jogou contra o Flamengo dessa Copa do Brasil. Ele está na final também da Libertadores, né? Ganhou aí o River Plate, empatou aí 0-0, mas no primeiro jogo venceu por 3-0. Então tá aí a final aí, vai ser a final brasileira, que será em a próxima partida será no Monumental de Núñez, né? No dia 30, né? Às 5 horas da tarde. Então, Atlético Mineiro e Botafogo, que eu acho errado, deveria ser tudo bem, campo neutro, mas deveria ser no Brasil, não em outro país. Então tá aí, falando sobre o Botafogo. Em falar sobre o Botafogo, a gente não pode deixar também de ouvir o técnico Arthur Jorge, que vai falar um pouquinho sobre essa partida aí contra o Peñarol aí. Foi uma partida muito pegada lá no Uruguai. Fala aí, Arthur Jorge. Bem, obrigado a todos e boa noite. A verdade é que nós tínhamos um objetivo muito claro, que era conseguir superar este adversário naquilo que era o conjunto de 2 jogos que tínhamos para fazer com eles nesta semifinal. O objetivo principal foi completamente atingido, que era chegarmos à final. Um marco histórico, e eu não me canso de poder, que é isso que deve ser destacado, o facto de este grupo de jogadores conseguir pela primeira vez pôr o Botafogo numa final de Libertadores. É um grupo de atletas que vai com toda a certeza ficar na história do clube, pela forma como conseguiram fazer toda uma trajetória
de Libertadores, desde os playoffs até hoje, esta semifinal, para agora termos a final para disputar. Aquilo que nós tivemos como preocupação, tendo em conta também o resultado que trazíamos, que era uma vantagem de 5-0, permitiu-nos, fez com que tivéssemos aqui também um cuidado especial nesse aspecto, de poder, até mesmo nas opções tomadas, para que pudéssemos ter preservados esses atletas que corriam o risco de não poder estar presente na final. Jogou o João, porque é importante nós pensarmos também que tínhamos que ultrapassar esta eliminatória e queríamos, de facto, passar esta eliminatória para estar na final. O facto de terem jogado os seus jogadores, nós falamos com todos eles, não só com aqueles que estavam amarelados, mas com todos eles, aquilo que era o contexto do jogo, onde tínhamos nós tudo, ou muito mais a perder do que o adversário, e que era importante, acima de tudo, olhar para o jogo de forma competitiva, sem perder a coragem, sem perder a combatividade que pusemos em campo, para conseguirmos superar e estarmos na final com muito mérito por aquilo que fizemos. E mesmo sozinho, né, espero que tenham gostado da nossa conversa sobre os campeonatos em andamento. E é isso. Infelizmente, o nosso tempo está chegando ao fim. Eu quero agradecer a presença de todos, especialmente a você, os ouvintes que nos acompanhou até aqui. Certo? E não esqueça de seguir nossas redes sociais, @RBC, ou melhor, @RBC Esportes, né? Para conteúdo esportivo, para quem está no YouTube, e na Rádio RBC, na Rádio Baixada. Nossa, muito difícil falar Rádio RBC, Rádio Baixada, só fico falando no Rádio RBC, é do grupo RBC, mas é Rádio Baixada. @rádio.baixada, tá? Fica atentos até o próximo episódio, até mais, um grande abraço a todos e fui!